Aleluia. O tema da minha palavra hoje é nossa nova identidade, nosso novo propósito. Eu quero ler um versículo com vocês, está lá em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Fala a pessoa do lado, você é agora uma nova criatura. Você sabe o que significa isso? Uma nova criatura significa que é outro ser. A nossa maior dificuldade na vida cristã é porque nós nos deparamos, depois que a gente passa por um encontro, depois que a gente é marcado por Deus numa palavra num culto, depois que a gente vem num apelo, ou na sua célula e você sente o Espírito Santo, depois é o mais importante, porque na hora que nós estamos sendo tocados, nós estamos ali prazerosos, é uma coisa muito boa, mas o depois é muito difícil, porque nós nos deparamos muitas vezes com atitudes que nós tínhamos da velha criatura. Talvez você está aqui hoje, já passou uma semana, você que está voltando do encontro, e você talvez ficou muito acusado essa semana, porque você percebeu que muita coisa parece que não mudou. O pior, parece que piorou. E aí, quando nós vamos vendo essas atitudes, nós não vamos acreditando na palavra de Deus. E a primeira coisa que você precisa entender, seja que você passou pelo encontro agora, ou você está aqui na igreja há 10, 20 anos, é que nós não andamos mais pelo que nós vemos, nós andamos pelo que está escrito. Essa é uma grande diferença, é uma mudança de paradigma. Se você vai no hospital e um médico vira para você e fala, os seus exames estão constando que você tem câncer. O que você falaria se você estivesse no mundo? Tá bom, doutor, meu Deus, que coisa horrível. E qual que é o tratamento? O que eu deveria fazer? Em Cristo Jesus, na sua nova criatura, quando você ouve um diagnóstico desse, você diz, mas não é isso que está escrito. O que está escrito é que Jesus levou sobre si toda a enfermidade na cruz do Calvário. Ele é o castigo que nos trouxe a paz. E qual é o tratamento, doutor? É assim que funciona. É o contrário, agora nós andamos pelo que está escrito, e nós vamos até o fim pelo que está escrito. Então o que Deus diz sobre você é a verdade, ponto. Fala a pessoa do lado, o que Deus diz sobre você é a verdade, e pronto. Se Deus diz que você é filho amado, acabou os dias de angústia, de tristeza, de se sentir rejeitado, porque você é amado. Se Deus diz que você é curado, você é curado. Fala a pessoa do lado, você é curada. Se Deus diz que você é próspero, a Bíblia diz que Jesus se fez pobre, o Rei do universo, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, desceu da glória e da majestade do céu e se fez pobre. Para quê, pastor? Para que você se tornasse rico. Então você não pode mais aceitar miséria na tua vida, não pode mais aceitar o seu chefe te chamando para falar que você foi promovido, te dando os R$500 a mais, porque isso é lixo. Deus morreu para que você fosse próspero. Fala a pessoa do lado, próspero. E não é teologia da prosperidade, não. Próspero é que você tem aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você precisa. Se você não tem aquilo que você precisa, você não é próspero. E talvez, alguns aqui precisam de 1 milhão, mas é poucas pessoas. Tá bom? Vou falar a real. A maioria das pessoas não precisam de R$1 milhão para viver. Mas talvez você precise. Então eu quero te falar, Deus ele vai te dar porque Ele vai te prosperar, porque Jesus não morreria à toa. Mas às vezes nós temos muita fé para ser curado, mas não temos fé para prosperar. A gente crê que Jesus nos salvou, tirou você do inferno, resgatou você da morte, tirou você de um lamaçal. Se alguém conseguir desligar essa máquina de ar, vai me ajudar muito também. Essa daqui, ela não é muito de Deus. Ela está desligada? Você é uma bênção, mas se você puder desligar. Então é o seguinte, se você entender isso, que é o que está escrito, então fala a pessoa do lado, nós vivemos pelo que está escrito. Fala para do outro lado, nosso Deus se manifesta na palavra. Fala para o de trás, crente gosta de ler. Fala para o da frente, fala assim, se você não ler, você não vai saber quem é Deus. Aí vai ficar vivendo de um monte de revelação da revelitude, de gente que fica te falando quem é Deus, você nunca sabe se é verdade, você não conhece.
Aí fala, eis que te digo, você moça, que está com o cabelo encaracolado. Aí eu falo um monte de groselha aqui, ela não lê a Bíblia, acredita, acaba com a vida dela. Fala a pessoa, você nasceu para ler e para pensar. Então, a vida cristã é o quê? O começo da vida cristã é a revelação da sua identidade, revelação do seu propósito. Toda vez que você tem revelação da identidade, você tem revelação do propósito. Um peixe tem revelação da identidade do propósito dele. Você já viu alguma vez um peixe andando na praia, de boa, assim ó, de sunga, sentando ali na cadeira de sol e pedindo, alguém me vê uma porção de camarão? Vocês já viram? Alguém já viu um peixe fazer isso? Quem já viu um peixe fazer isso? Não. Por que o peixe não faz isso? Porque ele sabe quem ele é. Ele é um peixe, respira dentro da água. E o propósito dele é viver na água e, e servir de alimento para nós. E para alguns outros peixes, tipo tubarão. Mas tirando isso, ele nasceu para viver. Criar família, crescer, multiplicar. Agora, se um peixe, fala para o pessoal do lado, você não tem vergonha que um peixe sabe a identidade e o propósito? Então, quem que era você na velha identidade? Qual que era o seu propósito na velha identidade? Presta atenção. Se quem era você na velha identidade, quando você era do mundo, quando você é ímpio, quando você ainda não converteu, quando você não foi resgatado por Jesus, quem era você e qual era o seu propósito? Se isso aqui parece com o que é hoje, está alguma coisa muito errada. Porque a Bíblia diz que você é uma nova criatura. Significa que não existe mais. No 3 você vai falar seu nome. 1, 2, 3 e... Não existe mais esse nome. Esse ser não existe mais. Pastor, mas eu olho no espelho e ainda estou igual. Feio igual eu era. Você pode ter certeza que você está mais bonito. Porque a Bíblia diz que o coração, a alma alegre, o coração alegre, ele formoseia o rosto. Eu gosto muito, quando eu vou no encontro, em nome de Jesus, no próximo eu vou. Eu gosto muito de pregar o Peniel, que eu tiro a foto das pessoas, e depois eu mostro a foto para elas, no domingo, depois do Espírito Santo. Para elas verem, olha como você era feio, miserável. Olha isso aqui que o diabo fez com você, olha como você está bonito agora. Olha aí, tem esperança, fala pessoal, tem esperança. Então... Deixa eu te falar, eu conheço muitos jovens, trabalho com jovens há muitos anos, já casei muitos jovens, já vi muitos jovens desviar, já vi muitos jovens largar droga, ser curado, o cara ser pobre, lascado, hoje ser um milionário, já vi também milionário virar pobre, lascado, muito. E eu quero te falar uma coisa, a maioria dos jovens, a maioria de nós, chamamos Deus para abençoar nossos projetos de vida. É por isso que tem muita igreja, muito lugar, e até nós mesmos às vezes, que fazemos alguns treinamentos, algumas campanhas. 7 dias para conquistar o seu casamento, 21 dias para poder conquistar um emprego novo. Mas a gente não faz campanha, mas nós fazemos o culto dos empreendedores, dos vencedores. Aí você vem, porque você quer vencer, prosperar. Que Deus venha abençoar o que você faz. Você escolhe uma mina, escolhe um cara e depois chama Deus para vir abençoar o que você escolheu. Mas você não pergunta o que Deus quer. Não tem relacionamento para saber o que Deus escolheu para você. E às vezes, o que você fazia, sua identidade, o seu propósito aqui, quando você converte, Deus fala, acabou. Acabou o namoro. Acabou a profissão que você tinha. Fecha a empresa. Muda tudo. Mudou a rota. É outra criatura. Como que pode viver igual? Se mudou. Fala a pessoa do lado, você mudou. Então a ordem é mais ou menos essa. Eu quero te ensinar a ordem para você conhecer, que a maioria de nós vamos buscando primeiro qual que é o meu propósito de vida. O que eu nasci para ser? E tem gente que sai do encontro já falando, eu nasci para ser pastor. Calma, você não sabe nem quem é Deus. Eu nasci para abrir uma empresa, calma. A ordem é, primeiro você descobre quem é Deus. Depois você descobre quem nós somos, não você. Esquece, no reino de Deus não é mais egoísmo, não é mais o meu propósito, ou quem eu sou, é quem nós somos. Abraça o irmão do lado e fala assim, agora é nós, não é mais eu. Fala assim, esquece seu umbigo, pelo amor de Deus, só não esquece de lavar, que é de Deus, lavar o umbigo é de Deus.
Tem gente que fala, nossa, pastor, alguns me olhando assim, nossa, o umbigo lavava. Lavava, se você não lava há 20 anos. Então presta atenção. Não é mais o eu, esquece o eu, agora é o nós. Então você tem que descobrir quem Deus é, depois descobrir quem nós somos. E aí sim você vai descobrir o nosso propósito. Quando você descobre o nosso propósito, quando você descobre quem nós somos e quem Deus é, aí você começa a ter revelação de quem você é. Quem eu sou? A pergunta não é quem você é agora, primeiro você tem que descobrir onde você está inserido. E depois você descobre quem você é, aí você descobre qual o seu propósito. É assim que funciona no modus operandi de Deus. A maneira natural é assim, mas a nossa maneira é: o que eu faço para ganhar dinheiro? Agora que eu sou crente, Deus vai me abençoar. E eu vou continuar, vou fazer agora mais ainda do que eu estava fazendo. E aí a gente começa a querer descobrir nosso propósito. E depois quem nós somos. E aí lá por último quem é Deus. Aí você morreu, porque não deu tempo de descobrir quem era Deus. E aí está cheio de gente fazendo um bolo de morango. Um bolo de morango trufado com frutas vermelhas. Morango por cima, frutas vermelhas por dentro. Prepara a vida inteira, especializou. Foi no Masterchef. Foi lá no Le Cordon Bleu. Ah, vai, vixe, você não sabe o que é Le Cordon Bleu, filho. Você não sabe de nada o que é culinária gourmet. E aí você vai lá e faz o curso e prepara. E compra os melhores morangos sem agrotóxico. Prepara ali, colhe as frutas vermelhas com as suas mãos. Pega o açúcar e vai e prepara. Gasta 80 anos da tua vida preparando. E aí você chega diante de Deus, morreu. E vai lá levando o seu bolo de morango com frutas vermelhas. Na Le Cordon Bleu. E aí você chega e Gabriel te recebe. Graça e paz, querido amado, filho do Deus Altíssimo. Aí você fala, tudo bem. E Miguel olha e fala, vejo que tens um presente. Sim, preparei durante a minha vida inteira, com todo o meu coração, com todo o meu encargo. Eu orava e falava, Deus, vem abençoar o bolo de morango que eu vou fazer para ti. E Miguel fala assim, bolo do quê? Bolo de morango. Aí ele olha para Gabriel, a Gabriel fala assim, calma, ainda tem o recheio, ainda dá tempo. E o recheio é do quê? Frutas vermelhas. E aí Gabriel olha e fala assim, então só tem um problema. O que Deus ama de coração, assim, Deus saliva na boca, que dá prazer. Deus gosta de bolo de chocolate com recheio de avelã. Mas fique em paz, que a gente tem uns anjos aqui do Miguel, uns soldados, eles vão comer. É uns caras do tamanho do Caio D, não vai sobrar, tá bom? Você não mas eu trabalhei 80 anos. Tudo bem, não vai ser em vão não. Olha o tamanho dos caras ali do Miguel. Calma, tá tudo certo. Só que não vai dar para Deus, porque ele não gosta. Ele tem alergia a frutas vermelhas. Você está entendendo a situação? Muitos de nós estamos chamando Deus para abençoar nossos projetos pessoais, mas você não sabe nem o que Deus quer. Por isso que eu estou te explicando que o processo é descobrir sua identidade. Primeiro descobrir quem Deus é. Depois vai chegar em você. Precisa relacionar com Deus. Mas vamos lá. Qual que é a nossa identidade? Está lá no versículo 1 Pedro 2,9. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se você tiver alguma. Se não, você pega e vê aqui. Talvez tenha no seu celular. É nessa mesmo. Vocês, porém, são um povo escolhido. Eu queria... Tem como... Vocês estão conseguindo ler? Tá, eu quero que você leia isso falando para uma pessoa aí. Você vai escolher alguém, no 3 nós vamos ler e falar. Você vai falar para a pessoa. Beleza? Você lê e aí fala, lê e fala. Fechou? Você vai profetizar agora e declarar a palavra na vida dessa pessoa. Consegue fazer isso? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Você, porém... Foi lindo, não deu para entender nada, mas foi lindo. Eu não sei se você entendeu o que está escrito aqui, mas eu quero te ler de novo. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Vocês não estão mais com o diabo, vocês são de Deus agora. O diabo pode até te relar, às vezes te gera uma cicatriz, mas ele nunca pode te matar mais, acabou.
você é guardado. E aí ele continua: assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável. Então você percebe que tem uma identidade. Eu sou um sacerdote, eu sou rei, eu sou santo, eu sou propriedade exclusiva. E agora vem o propósito: vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, fala a pessoa do lado, um dos maiores propósitos da sua vida é mostrar para as pessoas que Deus é bom, que Ele te tira das trevas, que Ele é Pai, que Ele é amor, mas é mostrar para as pessoas. Eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você mostrou para alguém que Deus é bom? Mas não é na igreja não, nem na célula. Para de ser crente no lugar de ser crente, isso é óbvio. É muito fácil dizer amém, aleluia aqui, irmão. Eu quero saber lá no seu trampo, com aquela endemoniada lá. Qual foi a última vez que você foi lá e falou: deixa eu te falar uma coisa aqui de Deus. O pedreiro que foi na tua casa. Qual foi a última vez que você falou para o seu pai, para a sua mãe, que Deus é bom, que Ele é amável? Você lembra? Qual foi a última vez? Muitos de nós às vezes perdemos o propósito, esquecemos o porquê que nós estamos aqui. E aí continua: antes vocês não tinham identidade como povo. Você percebe que a identidade é nós, a identidade é do povo. Agora são povo de Deus. Antes não havia recebido misericórdia, agora receberam misericórdia. Nesse texto a gente vê duas características básicas da identidade. A primeira fala sacerdote, a segunda fala rei. Então nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Então qual que é o objetivo aqui? Toda manhã e toda noite você precisa ser um sacerdote. O sacerdote é aquele que relaciona com Deus, que entra na presença de Deus, que ora pelas pessoas da sua família, que ora por si mesmo também, mas que apresenta as pessoas da sua célula, da tua igreja, para os seus pais, sua mãe, que apresenta seus irmãos. O sacerdote é aquele que relaciona com Deus. Então toda manhã, o começo do dia, o fim do dia, você tem uma identidade. Não dá para ir dormir de boa, porque enquanto você está dormindo de boa, o capeta não dorme. E ele está lá mandando seta inflamada, maldição, para tudo quanto é pessoa, da sua célula, da sua família. Não é porque você é um líder de célula que você é um sacerdote, é todo mundo. O chamado é para qualquer um, não é chamado para um não sou eu não que fui estabelecido por Deus, ungido para curar enfermos e expulsar demônio, e só o pastor que pode fazer isso não. Todo mundo foi chamado. Quando a gente ministra essa palavra, tem gente que diz aleluia, mas tem gente que não gosta não, porque o bom mesmo é que o policial prende os bandidos, o médico cura os enfermos, e o pastor seja espiritual. Deixa eu viver minha vida, só quero ir para a igreja para aliviar minha consciência, para poder falar que eu sou crente e cometer um pecado ou outro, no sábado eu peço perdão. Eu ainda tenho que pregar evangelho para alguém da minha empresa, tenho que cuidar de alguém, eu tenho que ainda orar de manhã e de noite, pelo amor de Deus. Porque as pessoas não entendem qual que é a sua nova identidade, que você é uma nova criatura. Então o sacerdote é isso. Mas, depois que você ora de manhã na presença, está na hora de tarde de ser rei. Olha para a pessoa do lado aí, vê se tem cara de rei ou de rainha. Já dá uma ajeitada na postura agora, irmão. Principalmente se é solteiro e tem uma brota aí do lado, dá uma postura, rei. Pelo amor de Deus. Estava no encontro com Deus, vou contar mesmo, não estou nem aí. Estava no encontro com Deus e tinha uma líder de quarto muqueada dentro do quarto e ninguém sabia. E passou os caras na janela do quarto. A conversa dos caras: mano, é o seguinte, tio, e agora, mano? Como que nós dá ideia nas minas crentes, mano? Porque agora não dá para chegar igual. Agora tem que dar ideia. Então, na segunda que vem, nós estamos lançando o curso de como dar ideia nas minas crentes. Para você já poder... É zoeira. Mas eles não estão errados não. Agora tem um jeito diferente de dar ideia nas minas crentes. Você não pode chegar igual qualquer uma. Porque você vai chegar diante de uma rainha. Você vai chegar diante de uma princesa. E a princesa tem um rei que é o pai dela. E você tem que pedir a mão para o pai. Se o pai olhar para você e falar, não, você é um mulembo.
o mulambo. Tchau. Mulambento. Mulambento é a mistura de mulambo com bento. É isso. Então, de manhã você é um sacerdote, de tarde você é o quê? Um rei. E o rei nasceu para governar. O rei nasceu para administrar, para tomar decisões, para liderar, para escolher o melhor para o povo, para ir para a guerra, ir para o pau, lutar. Para isso que serve um rei. Davi era uma das maiores expressões de rei, porque ele adorava o Senhor na presença de Deus, e ele ia para a guerra, ia para o abate, ia matar, porque ele entendeu quem ele era, a identidade dele. Então, o que significa sacerdote? Sacerdote significa dom sagrado. Então a gente recebe um dom de Deus, que é o Espírito Santo, para poder nos relacionar com Deus de novo, nos conectar de novo com Deus. Você era um rádio quebrado, mas depois que você é salvo, Deus sintoniza você de novo com Deus, aleluia. E agora, a gente que clamava e Deus talvez não te ouvia, agora Deus te ouve e você ouve Deus. Mas Deus sempre te ouve, mesmo quando você era ímpio, mas nós não ouvimos Deus. Nós muitas vezes escolhemos não ouvi-lo, não queremos ouvi-lo, queremos fazer o que nós queremos, e tomamos na cabeça. E um rei, o rei é o que governa, que tem autoridade. Então fala a pessoa do lado, não fala ainda não, deixa eu te explicar algo. Tudo que você tiver de desafio na tua vida, você vai precisar de poder. Não dá para vencer um pecado de masturbação e pornografia falando, não vou ver mais, tá? Vou fechar aqui, não quero ver. Sou santo. Não dá. É só com manifestação de poder. Se não tiver unção de Deus, você sentir um estrimelico, um desfibrilador em você, uma energia, e falar, sai agora em nome de Jesus. Se não tiver isso, não tem como. Não tem como você, com a sua chefe, acabando com a tua raça na frente de todo mundo, você olhar para ela e falar assim, eu te perdoo, sem poder. Não tem como. Quando ela acabar com você, você vai falar assim, vaca é você, sua desgraça, e vai continuar. Mas com poder você consegue, a lágrima escorrendo e fala assim, eu te perdoo. Então não existe cristianismo sem poder. O poder é feito para que você possa, num grande negócio da tua empresa, conseguir fechar um contrato que era impossível, mas com poder é possível. Porque Deus abre portas. Deus só tem como empreender no Brasil com poder, irmãos. Muita burocracia. Eu quero ser empreendedor. Você precisa ser crente então. Você que está me vendo aí, você é ímpio. Eu quero empreender. Tem que converter primeiro. Não tem como, é quase impossível. Fala assim, pastor, mas tem empreendedor ímpio. Faz vários trabalhos satânicos. Não dá também. Alguma coisa o cara tem que fazer. Não tem como. Então deixa eu te falar. Só tem manifestação de poder quem está de manhã na presença, que é sacerdote. Não tem como reinar à tarde, se de manhã não é sacerdote. Pastor, parece que nada dá certo na minha vida. Eu vou lá, trabalho, tento, não sou promovido. A pessoa veio depois de mim, virou gerente, eu estou aqui ainda. Pastor, tentei abrir um empreendimento, parece que tudo dá errado. Quando tudo estava dando certo, alguém tinha marca igual eu, tive que desfazer e aquilo. Por que está dando tudo errado? Porque não tem o sacerdócio. Nós somos treinados todo dia para ser rei, para liderar, para ser bom, para poder ir acordar e fazer e acontecer. Tem gente que acorda aqui, você já acorda escovando o dente, põe na roupa, vai até com o sapato trocado. Mas você não consegue colocar 15 minutos antes para você ser sacerdote, para saber como ser rei. Então fala pessoal, primeiro é o sacerdócio. E se eu fosse falar, pastor, se você fosse falar, o que eu escolho, pastor? Não tem, o bom é os dois, você nasceu para ser os dois. Mas se fosse escolher, você precisava ser sacerdote. Porque o sacerdote libera a graça e favor de Deus, e com o favor de Deus, portas são abertas. Favor de Deus abre portas, mesmo você não sendo rei. Mas você nasceu para reinar em vida, para governar a sua vida e auxiliar outras pessoas. Os testemunhos que foram dados aqui, do Igor, de vídeos, do próprio Webster, é porque eu decidi ser um rei, um sacerdote, ser um rei, de governar, e de ajudar eles a governar a vida deles, para eles não serem ninguém. O mundo não escuta ninguém que não é rei, só escuta reis. E o diabo, ele não abaixa a guarda para ninguém que não é rei, ele só sai com o rei. Enquanto não tem um rei manifestado, o diabo não sai.
Qual é o problema? Qual o BO que tem na sua vida? Qual que é a treta? O que está enroscado que não desenrosca? Sabe por quê? Está faltando rei aí. Você está esquecendo de assumir sua função. Está esquecendo de assumir seu posicionamento. Você tirou a armadura, tirou o capacete, tirou o colete, tirou o cinturão, tirou as sandálias. Você tirou a armadura de Efésios e está vivendo achando que não vai pegar nada. O diabo não tira a armadura. Ele é uma balista, um arqueiro mandando flecha inflamada 24 horas na tua mente. Enquanto você está com a armadura, nada te toca. Se você tirar, já era. E eu quero, agora fala isso para a pessoa do lado, a presença manifesta poder. Então, independente de qualquer coisa que esteja passando, permaneça na identidade. Fala para a pessoa do lado, permaneça na identidade. Agora eu quero ser prático com você. Pô, você não tem como, se você não consegue ser sacerdote, envolve alguém nisso. Bota alguém para acordar você. Coloca um alarme. Faz uma live só para você acordar para orar. Coloca alguém para dormir na tua casa. Sei lá o que você vai fazer, mas você precisa ser prático. Você precisa fazer alguma coisa. Dorme no chão, irmão. Nossa, pastor, dormir no chão. É, porque na cama tem o Exu cama boa, ele não consegue te largar. Você também gosta muito dele. Dorme de conchinha com ele. Então dorme no chão. Aí você acorda. Você tem que ser a vida cristã é prática. Fala a pessoa, a vida cristã é prática. Não é um monte de teoria, não. Não, eu aprendi que a Bíblia vai acordar meio-dia. Dane-se o que você aprendeu. Quero saber quando você vai praticar o que você aprendeu. Entende? Pastor, mas eu pratico só um pouquinho. Você já é um monstro já, porque tem gente que não pratica nada. Eu nunca li a Bíblia inteira, mas eu oro de manhã, acordo 10 minutos. Você é um avivalista. Não importa. Estamos querendo ler a Bíblia toda, mas não conseguimos orar e relacionar com o Deus da Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, mas também tem que acordar. Então, fala a pessoa do lado, fica na sua identidade. E eu quero te falar 3 tipos de reis. A Bíblia nos dá exemplos de reis e sacerdotes. Eu vou te dar 3 tipos de sacerdote e 3 tipos de reis. E hoje você vai escolher quem você vai querer ser. Só não tem como você não escolher ser rei e sacerdote. Pastor, eu quero ser crente, mas não quero ser sacerdote nem rei. Tudo bem, não tem como ser crente. Pastor, mas não é só crente que vai para o céu? É. E agora, pastor, o que eu faço? Não sei. Você fala com Deus. Deus, tem como ser salvo e não ser rei e sacerdote? Pelo amor de Deus. Aí você resolve com ele. Mas você está sendo, você vai descobrir que se você fala, não quero ser sacerdote, você é um deles já. Um tipo de sacerdote. Você fala, não quero ser rei. Você já é um tipo de rei. Não tem como não ser. 3 tipos de sacerdotes. Mas antes eu quero ler Romanos 12:1 e quero te explicar o que é um sacerdote nos dias de hoje. Romanos 12:1, 2. Portanto, irmãos, suplico. Você acha que suplico é uma coisa o quê? Suplico é pedir de boa? O que é suplicar para você? Quando eu falo suplicar, o que você imagina? Então, eu não vou ler, eu vou ler esse versículo como se fosse Paulo, tá bom? Portanto, irmãos, eu suplico que entregue seu corpo a Deus, pelo amor de Deus! É isso que Paulo está falando, entendeu? Não vou continuar, senão você vai embora daqui achando que eu sou louco. Mas é tipo isso que Paulo está fazendo. Suplicar é gritar desesperadamente, implorar aos pés. Entregue o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que vocês sejam um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imite o comportamento e os costumes desse mundo. Lembra da identidade, que você é uma nova criatura? Não tem como ter mais o mesmo propósito, a mesma identidade, porque você não pode, porque você foi feito de novo. Então você não pode imitar o comportamento de quem está indo para o inferno. Porque o seu destino agora é o céu. Você é diferente. Não é mais igual, é diferente. E é por isso que nos perseguem. E é por isso que querem nos matar. E é por isso que tem um monte de crente sendo morto agora. Porque nós falamos que somos diferentes, vamos para o céu, eles não. E nós somos filhos de Deus. Mas nós queremos que eles sejam salvos, misericórdia. Ninguém quer que ninguém vá para o inferno. Amém?
Lembra? Essa é a identidade. Nós somos crentes, essa é a identidade. Agora qual que é o nosso chamado? Pregar para o máximo de pessoas para tirar todo mundo do inferno. Ninguém tem prazer de ver um pai e a mãe para o inferno. Que loucura. Um amigo. E Jesus mandou orar até pelos inimigos. Imagina os amigos. E aí ele continua. Não imite comportamentos e costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Ou seja, é na mente que começa tudo. Se você pensar como um sacerdote, se você pensar como um rei, muda tudo. Se você pensar com a nova identidade, sabendo que você é uma nova criatura, acordar de manhã e falar assim: eu sou uma nova criatura, eu sou filho, eu sou amado, eu nasci para transmitir luz para as pessoas. Senhor, fala comigo, quem do meu emprego é a vítima de hoje? Aí ele vai te falar: a Bernadette. Geralmente é a Bernadette. Precisamos converter uma Bernadette, irmãos, no nosso meio. Eu dou muitos exemplos da Bernadette, né? Vai chegar. Então, o sacerdote é aquele que ora na presença de Deus, oferta, apresenta o povo a Deus. Eu quero te falar 3 tipos. Primeiro tipo de sacerdote que tinha na Bíblia, eram uns caras que chamavam Ofne e Finéias. Ofne e Finéias, nome bom para você pôr nos seus filhos. Inclusive, se você tiver gêmeos, já mata, já coloca os 2 já. Ofne e Finéias, pronto. Quem que eram esses caras? Ofne e Finéias eram os caras que deturpavam o templo. Naquela época, o templo, o lugar santo, era um lugar considerado santo geograficamente. Então, o púlpito era santo. Vem aqui, Stephanie. Rapidinho, vai, vem. Pode pôr, põe a mão no púlpito. Não toca que o púlpito é santo. Senta lá. Somente o sacerdote pode tocar no púlpito. Então, naquela época era assim, perdão. Os utensílios e o lugar geográfico era santo. Sabe o que Ofne e Finéias fazia? Eles levavam prostitutas e transavam com elas dentro do templo. Entende? Sacerdotes. Eles eram para orar, mas eles acordavam meio-dia e não cumpriam as obrigações sacerdotais, não iam orar. Ah, não vou orar não. Cada um por si, deu por todos. Eles eram os caras que roubavam a oferta, metiam a mão dentro da oferta, roubavam a oferta, roubavam o dízimo. Ofne e Finéias. Um tipo de sacerdote. Vocês acham que foi para isso que Deus criou a gente? Não foi, mas eles eram sacerdotes. E Deus os matou. Agora tem um segundo tipo de sacerdote, que é o Eli. O Eli era o pai deles. E agora é o seguinte, você como pai, sendo sacerdote de 2 caras desses, o que você teria que fazer? O que você teria que fazer com seus filhos? Disciplinar no mínimo, né? O Julião é um pai amoroso. Disciplinar, naquela época tinha que matar mesmo. Disciplinar. Hoje em dia é disciplinar. Mas o que Eli fez? Eli foi um sacerdote que decidiu não repreender, não confrontar. Quem aqui cuida de alguém? Levanta a mão. Quem cuida de alguém? É quando aquela pessoa não dizima e você não tem coragem de falar: irmão, até quando você vai viver nessa miséria? De em vez de dizimar e de ser um conosco, ficar roubando a Deus. Mas não, o sacerdote de Eli, ele não fala isso. Você não dizimou, mas tudo bem, Deus sabe de todas as coisas. Vamos continuar vivendo. O cara faltou 2 dias no culto e na célula, e um membro viu ele catando uma mina no ponto. Contou para o cara que cuida dele. O cara que cuida dele vai lá e fala assim: fique em paz, não é difícil a vida, né? Às vezes a gente cai com uma mina ou outra mesmo. Acontece, vamos embora lá, vamos pregar. Por que você não prega na próxima célula? Eli. E quando você decide não ser Eli, você às vezes não é muito... as pessoas não gostam muito de você. Porque as pessoas querem que o pastor seja o sacerdote, viver a campanha. O Ofne e Finéias quer viver a vida deles. Então tem 3 tipos, e o último é o Arão. Arão é o sacerdote consagrado, aquele que ora, aquele que intercede, aquele que acorda de manhã, aquele que levanta uma estirpe, aquele que confronta os sacerdotes que não estão fazendo o trabalho deles. Esse é o Arão. E você vai ter que escolher quem você vai querer ser.
Porque não tem como. A igreja é feita de dois tipos de pessoa, os adultos e as crianças. Você sabia disso? Mas não estou falando das crianças não, minha filha, não. Aqui dentro tem adultos e crianças, aqui. Maturidade espiritual, estou falando. Os adultos, o que os adultos fazem? Nós pagamos aluguel, pagamos a água, pagamos a luz, pagamos a conta do celular, pagamos a conta da internet. Se quebrar alguma coisa, nos responsabilizamos. Quando dá um problema no estabelecimento, nós vamos lá e falamos com a pessoa. Os adultos é que falam a hora de acordar, a hora de dormir, a hora de assistir um filme. Agora está todo mundo rindo, não é hora de rir. Dá para você parar de rir? É os adultos que falam. Estou brincando, você nem estava rindo. Mas está entendendo? Agora está rindo, é zoeira. Então assim, os adultos são aqueles que organizam. Eles desfrutam, mas eles também têm responsabilidade. E as crianças? As crianças quebram, não fala que foram elas. Não paga a luz, a água, não dá mesada. Só fica falando, dá pai, dá pai. Acho que é o que minha filha mais sabe falar é isso. Pai, eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero. E eu fico andando com ela e falo assim, eu também queria, eu também queria, eu também queria. Pai, não dá, o pai não recebeu hoje. Entendeu? Então, os adolescentes e as crianças só ficam mamando na teta. Ófine e Finéias. Faz merda, o que o pai faz, os adultos? Vai lá e limpa o cocô da fralda. Toda hora, limpa o cocô da fralda. E fala assim, vai dar certo, mas você está errado, mas vai lá. Meu Deus do céu, hoje foi um cocô maior, hein? Então você tem que decidir quem você quer ser. Se você quer ser Ófine e Finéias, se você quer ser o Eli, o senhor cara legal, politicamente correto, que é amigo de todo mundo, mas todo mundo sabe que ele não cumpre nada, porque, deixa eu te falar uma coisa, você só vai confrontar alguém se você tem realidade naquilo. Guilherme, é o seguinte, você tem que fazer a corte, hein? Se você não faz a corte, não quer fazer corte, não tem como você falar. Se você não oferta na igreja, você não vai falar para alguém. Então, todo mundo que é muito cara legal e não confronta, você já sabe que essa pessoa provavelmente é do jeito que ela faz. Não faz nada, porque ela não confronta. É o Eli. Esse é o sacerdote. Fala a pessoa do lado, você que escolhe. Quem você vai ser? Só não dá para fugir da raia. Não dá para falar assim, não vou entrar em jogo. Não tem como. Você é crente, você já é um sacerdote. E você entende que às vezes você é Ófine e Finéias e nós estamos tendo que levar nas costas? Imagina que todo mundo aqui fosse Arão, posicionado, radical, e ir para cima. Como que nós estaríamos aqui? Quantas pessoas nós vamos levar para o próximo encontro? Se todo mundo é Arão aqui. Agora não dá, porque Ófine e Finéias não tem tempo para acordar para orar. Está preocupado em ver se cata uma mina. Como chavecar as minas crentes? Como que você vai fazer? Para ser alguém relevante no reino espiritual. Calma, o clima ficou pesado. Vai dar bom até o final. Falta só 1 hora, falta mais 3 horas, a palavra é 4. Vamos lá. 3 tipos de rei, já estou terminando. Então, existem 3 tipos de rei também. Depois que você decide qual sacerdote você vai ser, você tem que decidir qual rei você quer ser. E o primeiro rei é o Saul. O que Saul fez? Presta atenção, que isso é o que mais tem na igreja é esses 2 reis aqui. Samuel era um sacerdote e falou, Saul, você vai lá, vai matar todo o exército inimigo, vai matar todos os animais também, e também vai matar o rei. Você entendeu, Saul, o que Deus falou? Entendi. Então tá bom. Saul foi lá, era épocas de guerra, amém, irmãos? Amém? Ninguém sai matando ninguém, não. Mas era épocas de guerras, mas o povo simbolizava caças de demônio para nós hoje. Saul foi lá, matou todo mundo, mas quando olhou para o rei, ele foi conversar com o rei, e o rei era muito sábio, e aí ele ficou lá, papo vai, papo vem, que hora que você acorda, lê 4 livros por dia, 4:30 hora de acordar, o rei fazia live, ele ficou lá amigo do rei, que era coach. Aí ele viu os gados do rei, e falou assim, esses gados, eles são gordos, são bonitos, nossa, a gente podia usar esses gados ao nosso favor, ninguém toca no rei e nos gados. Fechou. Samuel chega. E aí, Saul, como que foi a guerra? Saul, maravilhoso. Fiz tudo que você falou, tá tudo certo. Blim, 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 blim. Que barulho é esse aqui? Blim, 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 blim. Nada. Ô, Saul, que barulho é esse de sino de vaca, Saul? Então, deixa eu te explicar. Abriu assim, ó. O
500 arroba, cabeça de vaca, 500 cabeças de vaca. Então, Saul é o seguinte, Samuel, eu pensei em pegar essas vacas para nós matar, para oferecer como sacrifício ao nosso Deus. Aleluia. Aí ele ouve atrás da outra cortina. Falou assim, mano, Saul, que é esse cara ali? Aí ele abre, sou eu, o rei. Eu estava aqui fazendo uma palestra para o seu rei também. Nós podemos fazer uma aliança sacerdotal, Samuel. Sabe o que a Bíblia diz que Samuel fez? Samuel nem conversou. Ele pegou a espada do Saul, tirou da banheta e matou o rei. Pegou e matou os 500 boi, um a um. Voltou, todo ensanguentado, cansado, colocou a espada. Falou, a partir de hoje, você é destituído da sua posição de rei. Olha isso. Pastor, quem que é o rei Saul? O rei Saul é aquele que quer trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, achando que a igreja precisa de técnicas e coisas que o mundo faz para abençoar aqui dentro. Não, deixa eu te falar uma coisa, avisa a pessoa que está do seu lado, dízimo e oferta é um princípio, não é dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro sujo, ganho com o faraó. Ele não precisa do dinheiro que você ganhou trabalhando para um ímpio, para uma empresa que talvez mata animais, que usurpa mulheres. Ele não precisa do dinheiro de você que trabalha num banco, que é um agiota autenticado, que tem autoridade para ser agiota. Ele não precisa do seu dinheiro para fazer a obra dele, não precisa. Por que a gente dizima em oferta? Por princípio, por primícia, por caráter, por honra. Mas não porque Deus precisa. Me dá um negócio quando sobe alguém aqui para pedir oferta e falar, a igreja precisa pagar aluguel. Eu não preciso de você. Mas eu preciso dizimar. Eu preciso ofertar. Você está entendendo? Mas o rei Saul acha que as coisas do mundo podem abençoar a igreja. É só uma desculpa, porque ele gosta tanto de viver no mundo, que ele não quer abrir mão das coisas do mundo. E aí ele quer trazer dentro da igreja. Segundo, é o Acabe. O famoso marido da Jezabel. Quem já ouviu a música da Jezabel? Nunca ouviu a música da Jezabel? Também não sou eu que vou te cantar. Vai pesquisar. Mas Jezabel foi uma mulher doida. Na verdade, quem governava era Jezabel, porque Acabe ele decidiu não governar. Ele falou assim, é o seguinte, eu acordo a hora que eu quiser, eu não vou decidir nada, eu vou ficar de boa, porque eu já sou rei, eu queria trazer... Eu acredito que Acabe era muito gordo. Bem gordão assim. Não era fora do peso não, igual nós. Era muito gordo. Tipo que não consegue ir na privada. Porque não liderava, o que esse cara fazia? Nada. A esposa dele que mandava em tudo. Ele ficava lá só comendo, desfrutando, de boa. Esse é o rei Acabe. E o terceiro é o Davi. Davi era alguém segundo o coração de Deus, que amava a presença de Deus. Alguém que ia para a guerra. Subia no cavalo e era o fronte. De manhã ele adorava no monte e descia para o vale e guerreava. Esse é o rei que toma responsabilidade, que vai à luta, que faz o que tem que ser feito, que quando é para matar os boi, o rei, ele faz o que Samuel, o profeta, falou. Ele não fica negociando com o mundo. Toda vez que tem um rei liderando, tudo prospera, tudo avança. Pergunta para o pessoal do lado, está tudo prosperando na tua vida? Se não precisa responder, mas se a resposta é não, está faltando você ser rainha, está faltando você ser rei. Você está o acabão, é o crente acabão. De boa. Se der Deus, se não der amém, é um sinal de Deus. Que seja feita a vontade do nosso Pai. Entendeu? Mas eu quero te falar, o sacerdote ele orou e depois ele sai para a guerra. Ele vai liderar, ele vai ser rei. Então, fala pessoal lá, do fruto sempre fala mais alto. Quero chamar o pessoal do louvor aqui. Eu não sei se você sabe, mas o inferno, ele fica esperando o Acabe, ele fica esperando o Davi sair. É tipo assim, o inferno fica cercando a cidade, tudo na moita. Os demônios, a tribulação, a doença, a crise, fica tudo na moita esperando. Porque enquanto tem um rei, ele não entra lá. Mas o dia que o rei vira Acabe, ele vai lá e pá, detona. O dia que o rei vira Saul, ele vai lá e
faz um acordo com o rei Saul e coloca o mundo dentro da igreja. Mas eu quero te falar, até Saul, até Davi e até Arão erraram. Eu te dei 3 exemplos aqui de sacerdote, 3 exemplos de reis, mas eu quero te falar, até o exemplo bom, eles erraram. Davi um dia decidiu não ir para a guerra, ele decidiu ser Acabe. E o dia que ele não foi para a guerra, olhou para a mulher do outro cara, teve relação sexual com ela, engravidou ela, não sabia o que fazer, mandou o marido dela para a guerra, o marido dela não quis ir para a guerra e ele foi exposto. Depois o marido foi, morreu e Deus amaldiçoou o povo, porque o cara não quis ir para a guerra. Arão era um sacerdote exemplar, mas o dia que a irmã dele questionou a autoridade de Moisés, ele concordou com Miriam. E Miriam ficou com lepra por causa da falta de confronto. Arão decidiu ser Eli. Ao invés de confrontar a irmã e falar assim, você está doida, está falando de um homem de Deus? Não, ele falou, é verdade, Moisés acha que só ele fala com Deus. Não aconteceu nada com Arão, mas a irmã, lepra. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque por mais que você queira ser exitoso, nós precisamos olhar para Cristo, irmãos. Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o Rei dos Reis, e Ele veio aqui e foi perfeito. Cristo não errou, Cristo não pecou, Ele acordava de manhã, se você leu a Bíblia ou já leu, ou lê algumas vezes, Ele ia ficar lá horas, Ele orava, porque Ele era sacerdote. A última atitude de Jesus na terra foi orar por você e por mim e por todos os discípulos. Ele orou pelos discípulos, foi sacerdote até o fim. E a Bíblia diz que ele é sacerdote hoje. Mas ele não é só sacerdote, ele é um rei. E a Bíblia o chama, o nome de Jesus, ele não é só rei, o rei Jesus. A Bíblia diz que ele é o Rei dos Reis, porque não tem como tirar você do nome dele. Ele é rei, mas ele só é rei porque ele também tem você como rei. Você foi constituído sacerdote real. Não é uma coisa que você vai ver, vou ver se eu quero ser, não. Ou então, eu vou desenvolver na igreja para poder aprender e ser um... Não, não é isso não. A Bíblia diz que Deus já te constituiu. Você já assistiu filme de rei? Que coloca o cara assim de joelho, pega a espada, o rei, coloca na cabeça e fala, eu te constituo, Lorde Igor, agora tu és um sacerdote, tá? É isso. O cara não é nada, mas Deus já falou, você é agora. Agora você já é sacerdote. Agora você já nasceu, está dentro do seu DNA, você é nova criatura. Você pode orar por pessoas, Deus vai curar porque você orou, porque você é sacerdote. Você pode ir trabalhar e determinar na tua empresa, essa empresa vai lucrar, eu vou ganhar bônus aqui e nós vamos mudar o patamar porque eu estou aqui. Porque você é rei. Parece prepotência, mas você foi constituído. Isso é identidade, não é prepotência. É revelação de quem você é. Meu chefe vai converter, ele vai no culto. Nós vamos ganhar os jogadores de futebol aqui do Palmeiras e do Corinthians. Não, do São Paulo. Do Corinthians está muito longe. Deixa eles lá. Vamos orar para os caras do Corinthians vir para o Palmeiras para nós ganhar eles, que está mais perto. Não, mas daí nós perdemos tudo também. Já está ruim, então tá bom. Eu não sei se você está entendendo, mas você tem um chamado maior que a sua vida. Quem te chamou é maior do que você. O que você está vivendo até hoje, vou fazer uma faculdade, vou abrir uma empresa, eu acho que eu vou prosperar, eu quero chegar no meu milhão, até meus 30 anos, até meus 25, esquece isso aí é esmola, Deus mudou tudo, acabou. Agora Deus tem coisas tão grandes para você, que esse sonho de ter milhão com 30 anos vai virar ridículo. De tanta coisa que você vai ver prosperar e abundar na sua vida, e gente sendo salva. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos.